Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, muito boa tarde. É o nosso primeiro vídeo aqui em nosso canal no YouTube, onde nós estamos dizendo, falando, anunciando a semana inteira que iríamos começar um estudo do Livro dos Espíritos. E para começarmos, para darmos o pontapé inicial neste estudo do Livro dos Espíritos, é interessante que a gente explique um pouco a metodologia, justificativa e metodologia. O que nos leva, o que nos conduz a trazer esse estudo e qual será a forma que esse estudo será conduzido. Primeiro, o que nos leva a conduzir esse estudo? Me lembro que quando entrei pela primeira vez em uma casa espírita, no mês de setembro do ano de 2002, então aí nós já temos 17 anos, foi uma terça-feira. E era o início de um estudo da codificação, era o início de o que era chamado de estudo sistematizado da doutrina espírita, onde seriam analisados ali todos os livros da codificação. E era o início do estudo do Livro dos Espíritos. A partir deste dia, eu nunca mais abandonei os bancos de uma casa espírita. Pela lógica que me foi apresentada, por responder aos questionamentos que eu tinha, por responder às dúvidas que eu tinha e às dúvidas que eu vou criando no decorrer da minha vida, e principalmente pelo estudo. O estudo nunca me fez abandonar os bancos de uma casa espírita. É por isso que talvez no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, o Espírito da Verdade nos dá a seguinte orientação: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. A instrução é fundamental. A instrução é primordial. O estudo é a base, é o arcabouço, é o sustentáculo firme para aqueles que desejam ingressar. A instrução aliada ao sentimento, a instrução aliada ao amor, mas a instrução é necessária. E eu sempre fui um adepto, um partidário de que nós precisamos conhecer o Pentateuco, nas suas letras, nas suas palavras, nas suas frases, nos seus conceitos. Observando o que Kardec, o que a espiritualidade quis trazer para nós. Sempre fui um adepto de lermos ponto a ponto a obra codificada por Kardec. Não importa o tempo que demore, não importa quantos encontros nós precisamos ter, sempre acreditei na leitura sistemática, nos comentários judiciosos da obra codificada por Kardec. Participo hoje de um estudo em uma casa espírita que se chama Casa da Sopa, Luz e Amor. Há 6 anos nós estamos com esse estudo. Todas as terças-feiras, das 7h30 às 9 da noite. Já estudamos o Livro dos Espíritos, já fizemos uma análise do Evangelho segundo o Espiritismo e agora adentramos no Livro dos Médiuns. E pretendemos fazer a Gênese, o céu e o inferno, e dando continuidade. O estudo nunca deve parar. E nós sabemos também que não são todos que têm oportunidade e tempo neste mundo, perdão da palavra, mas neste mundo caótico, muito atribulado, não são todos que têm o tempo, não são todos que têm a oportunidade de se dirigirem a uma casa espírita para participarem de estudos como esse. E aqui nós temos um mecanismo maravilhoso que é a internet, que nos possibilita, se eu tenho 5 minutos no dia, eu ligar e assistir 5 minutos de um vídeo. Se eu estou indo nesse trânsito que toma grande parte do nosso tempo durante o dia, se eu estou indo para o trabalho ou voltando para casa, eu posso colocar um áudio para ouvir uma lição. E é isso que a gente quer. Nós queremos que esses vídeos
que eles preencham um tempo, uma lacuna, trazendo ensinamentos. Ensinamentos abençoados que mudaram a minha vida, que continuam modificando a minha história e que mudam e modificam a vida e a história de tantas pessoas que encontram neles um repositório de bênçãos, uma instrução, um manancial de sentimentos elevados, uma consolação, uma base firme e segura de amor. Essa é a nossa justificativa. No que se refere à metodologia, para quem nos acompanha no Instagram do Espiritismo 24 Horas, lá nós temos vídeos de 10 minutos, todos os dias. Aqui no YouTube, com esse estudo do Livro dos Espíritos, os vídeos serão semanais e terão a duração de 30 minutos. 30 minutos da sua semana, meu irmão. 30 minutos da sua semana, minha irmã. É tudo o que nós pedimos. Nós não queremos alcançar uma multidão, mas nós queremos que aqueles que sejam alcançados, aqueles que sejam tocados, que seja uma pessoa que transmita essa ideia, que renda frutos e que acredite nas nossas palavras que não serão nossas. São traduções. Somos instrumentos de forças muito maiores. Nós seremos talvez meros repassadores de informações, mas nós queremos que toda semana, nesses 30 minutos, essas informações repassadas para esse coração que nos recebe, para esses ouvidos que nos escutam, para esses olhos que nos veem, nós queremos que essas informações repassadas modifiquem caminhos. Nós falamos muito em transformar o planeta, mas e o nosso mundo interior? Transformando o nosso mundo interior, nós transformamos o universo ao nosso redor. E esse é o nosso anseio, esse o nosso desejo. Antes de tudo, nós já pedimos, por favor, se você ainda não se inscreveu aqui em nosso canal do YouTube, inscreva-se. E além de se inscrever, clica no sininho que fica aqui, porque toda vez que um vídeo novo estiver disponível, você será avisado. Portanto, inscreva-se, clique no sininho e, acima de tudo, compartilhe essa ideia. Tantas pessoas precisam disso. Tantas pessoas precisam dessas bênçãos, desse manancial de luz. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, compartilhe com aquele que sofre, compartilhe com aquele que chora, compartilhe com aquele que tem dúvidas, com aquele que está incrédulo. Vamos levar essa luz de bênçãos e de amor ao máximo de corações que nós conseguirmos. Sem mais delongas, meu nome é Uriel Santos e nós damos aqui, rogando ao Pai, ao nosso Mestre amado Jesus e a toda a espiritualidade amiga, nós damos aqui início ao nosso estudo sistematizado, tendo como introdução o Livro dos Espíritos. E quando nós paramos, quando nós tivemos essa inspiração de realizar um estudo do Livro dos Espíritos, aqui pelo YouTube, com vídeos semanais, surge-nos então a dúvida: será que nós fazemos só as perguntas? Começamos as perguntas, pulamos a parte introdutória, algumas páginas que Kardec ali entrega o seu raciocínio, entrega noções importantíssimas. Será que nós vamos direto para as perguntas de Kardec e as respostas da espiritualidade? E aos nossos anseios, a espiritualidade não tardou a atender, dizendo: comece do início, da base. É preciso entender Kardec. É preciso entender o seu espírito motivador. É preciso entender as suas noções introdutórias. Portanto, não pule etapas. A evolução, ela não pula etapas. O aprendizado, ele não deve pular etapas. Portanto, não pule etapas. E nós vamos começar do começo. Já damos aqui uma dica, que se você tiver o Livro dos Espíritos,
Pegue o Livro dos Espíritos. Acompanhe-nos com o Livro dos Espíritos em mãos. Isso é muito importante. Auxilia sobremaneira no entendimento das questões. Então pegue o seu Livro dos Espíritos. E também pedimos, deixe-nos aqui no seu comentário, depois de ter se inscrito em nosso canal, de ter acionado o sininho para ser lembrado sempre que houver um novo vídeo, de ter compartilhado com outras pessoas, com seus amigos, suas amigas, com a sua família, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã. Depois de ter feito tudo isso, deixe aqui um comentário, diga para nós o que achou, o que pode melhorar, o que nós precisamos corrigir. É muito importante essa interação, é muito importante esse contato. Na introdução ao estudo da doutrina espírita, logo nas primeiras páginas do Livro dos Espíritos, Kardec conversa conosco dizendo: para as coisas novas necessitam-se de palavras novas. Assim o quer a clareza da linguagem para evitar a confusão inseparável do sentido múltiplo dos mesmos vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma acepção, têm um sentido bem definido. Dar-lhes uma nova para as aplicar à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já numerosas de anfibologia, ou seja, as causas já numerosas das duplicidades dos sentidos. Então nós precisamos, o que Kardec nos diz aqui, é que é necessário simplificar, criar conceitos, criar talvez, realizar um neologismo, criar talvez uma nova palavra carregada de sentido. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo, e aqui ele vai dar noções para nós. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem crê haver em si outra coisa que a matéria é espiritualista. Então nós já temos a nossa primeira noção, a nossa primeira conceituação. Aquele que acredita que há algo além da matéria é espiritualista. Por isso ele trabalha conosco, por isso ele nos coloca essa noção, essa separação entre materialismo e espiritualismo. Por isso que ele nos fala ser o espiritualismo o oposto do materialismo. Porque o espiritualista crê haver algo além da matéria. Crê haver em si outra coisa além da matéria, diferente do materialista, onde só há matéria, acabou tudo. Só que, complementa Kardec, não se segue daí que crê na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo invisível. Ou seja, o espiritualista, ele acredita, ele tem uma crença firme de que há algo nele além da matéria. Ok. Mas daí, isso não implica que ele acredita na comunicação, que ele acredita na existência dos espíritos, que ele acredita que esses espíritos comunicam-se, que aqueles que participam do mundo invisível podem comunicar-se com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para designar esta última crença as de espírita e de espiritismo, das quais a forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, perfeitamente de entendimento perfeito, reservando a palavra espiritualismo à sua acepção própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípios as relações do mundo material. Presta atenção, ele está dando aqui uma questão principiológica da doutrina espírita, do espiritismo, e é por isso que nós vamos repetir. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípios as relações do mundo material
com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se o quiserem, os espiritistas. Vamos trocar em miúdos, vamos resumir o que ele nos trouxe aqui, as conceituações que Kardec nos trouxe aqui. Primeiro, ele trabalhou a conceituação do espiritualista e colocou em um ponto totalmente oposto ao materialista. O espiritualista é aquele que acredita que há algo nele além da matéria. Materialista não. Para o materialista só há matéria. Porém, o espiritualista, apesar dele acreditar que há algo nele além da matéria, isso não implica que ele acredite nos espíritos ou na relação destes com o mundo visível. Ficamos aí bem definidos no que se refere aos espiritualistas, no que se refere às crenças que são chamadas espiritualistas. Porque toda crença, veja bem, isso é importante nós conversarmos. Toda crença que acredita que há algo em si além da matéria é uma crença espiritualista. O catolicismo é espiritualista. Toda e qualquer crença religiosa que acredita que há algo em si além da matéria, ela pode e deve ser chamada de espiritualista. Mas ser espiritualista não implica que você acredita em espíritos ou que há uma correlação destes com o mundo visível. E aí ele passa a dizer para nós do que é a doutrina espírita, qual o princípio, a noção principiológica da doutrina espírita ou do espiritismo. Que aí sim, a questão principiológica são as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Ou seja, vamos colocar bem simples. Todo espírita é necessariamente espiritualista. Mas nem todo espiritualista é espírita. Porque todo espírita é necessariamente espiritualista, porque ele acredita que há algo em si além da matéria. Mas por que nem todo espiritualista é necessariamente espírita? Porque nem todo espiritualista acredita em espíritos ou na relação destes com o mundo material, ou na relação destes com o mundo visível. E acredito que aqui ficou bem explicado. É por isso que essa diferenciação ela é importante até para nós não nos confundirmos com alguns ambientes que são espiritualistas, mas que não são espíritas de per si. É interessante nós conversarmos sobre isso. É interessante essa definição, essa construção de conceitos que Kardec nos traz. Continua o codificador. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, ele se prende à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases. Tal a razão porque traz no seu cabeçalho as palavras filosofia espiritualista. Então, como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita, que tem como base principiológica as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Como generalidade, ele se prende à doutrina espiritualista, porque acredita, porque traz a crença, porque traduz a crença de que há algo em si, de que há algo na individualidade, além da matéria, da qual apresenta uma das fases, só que ele traz conceitos que vão além, ou seja, traduzindo a relação dos espíritos com o mundo corporal, traduzindo a relação dos espíritos, daquilo que sobrevive à matéria, com o mundo visível. Segunda parte. Há um outro termo, o brilhantismo de Kardec. Há 17 anos, o brilhantismo de Kardec me impressiona e eu acredito que ele vai sempre impressionar-me. Kardec é uma individualidade, o nosso querido Hippolyte Léon Denis Rivail, ele é uma individualidade que todos os dias, ao realizar as minhas preces, eu agradeço
por ele ter retirado um tempo precioso nessa missão abençoada que é a construção desses conceitos. Porque ele parte de questões tão simples, ele traz conceituações tão simples, mas tão necessárias, que ele, como um verdadeiro professor, um pedagogo de escola, ele vai criando uma lógica no nosso raciocínio para que a gente vá adaptando-se, acostumando-se e permitindo que outros conhecimentos adentrem a nossa alma. É o que eu acho muito interessante, e acostumem-se, nós vamos ter muito dessas minhas impressões. Acostumem-se com isso. É o que eu acho muito interessante também na obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, na obra de André Luiz. Quando André Luiz ele começa as suas narrativas lá em Nosso Lar, que parte ali do seu desencarne, dos momentos próximos ao seu desencarne, dos períodos transitórios complicados, aqueles períodos iniciais de perturbação complicados, André Luiz ele vai construindo um caminho ascensional. Nós somos colocados na posição de aprendiz de André Luiz e os conceitos são apresentados. Primeiro, conceitos bem simples, mas cheios de significação, logicamente, entendam o simples que eu vou utilizar aqui. No olhar de André Luiz, nós somos convidados como crianças a ir aprendendo conceitos. E depois os conceitos eles vão ficando de uma especialidade, que aí nós chegamos em obras, por exemplo, como Evolução em Dois Mundos, Libertação, Ação e Reação, e aí nós já temos a base, a carga intelectual e emocional para recebermos aqueles conceitos. É a didática do ensino do Espírito. Vai parecer cansativo essa primeira parte da nossa leitura, mas ela é necessária. Você não começa um edifício pelo topo. Amigo, se você começar o edifício pelo topo, palmas, parabéns. Se você começa o edifício pelo último andar, me ensina, e não só me ensine a toda a humanidade encarnada neste planeta em todos os infinitos mundos da criação. Não se começa o edifício pelo topo, você tem que começar pela base, pela fundação. Você tem que retirar a terra. Eu sou formado em Direito. Não entendo se tem alguém especialista em construção que está nos assistindo e nos escutando. Se eu passar vergonha aqui, eu sou formado em Direito e eu recentemente mudei para um bairro que está em construção de diversos prédios aqui. E sempre que eu vejo as construções, eu observo que ali primeiro tira a terra para fazer a fundação. Tem hora que tira tanta terra que eu falo, meu Deus do céu, já chegou no centro do planeta. Mas primeiro você tira a terra, aí você faz a base. Preste atenção, para montar essa base aqui, Kardec está tirando muita terra da gente. Está tirando muitos conceitos que nós estamos atávicos, que nós estamos acostumados, que nós estamos defendendo com unhas e dentes. E não estou falando aqui que esses conceitos são... Não estou falando aqui de forma alguma que esses conceitos eles são prejudiciais, não é isso, mas eles eram necessários a um determinado tipo de evolução individual, mas que agora nós já precisamos de outros. Kardec está tirando muita terra aqui. Para essa construção desse nosso edifício íntimo, Kardec e a espiritualidade estão tirando muita terra. Tirando terra de conceitos que devem ser substituídos, que devem ser melhorados, que precisam ser melhorados. Então está tirando a terra. Depois que ele tirar a terra, ele vai fazer uma base. Na hora que ele faz a base, quando ele termina de fazer a base, ele fala assim, não, beleza, agora nós já podemos passar para o primeiro andar. E aí na hora que passa para o primeiro andar, ele fala, ok, podemos passar para o segundo, terceiro, quarto, quinto. Com a diferença de que nas obras humanas nós chegamos a um patamar. Na obra da evolução do espírito não há esse patamar. E cada andar precisa ser sedimentado com muito carinho, com muito cuidado, com muito trabalho. Porque se você edificar o andar e não estiver este andar calcado em segurança, você vai precisar refazer. Você vai precisar refazer. Não se pode pular etapas.
Então, muita tranquilidade, muita paciência, porque nós vamos aqui, nós estamos tirando a terra ainda. Nós ainda estamos tirando a terra. Nós vamos aqui, depois de retirar da terra, solidificar a base e andar por andar, nós vamos buscar entender, com a nossa pequenez de raciocínios, aprendendo uns com os outros, nós vamos buscar entender cada andar de construção, cada andar de conhecimento. Já discutimos aqui esses conceitos: espiritualismo, espírita. Por que a necessidade dessa construção da palavra espírita? Por que nós somos conhecidos por espíritas ou espiritistas? E Kardec agora vai começar a conversar conosco sobre a alma. E só para dar um gostinho do que virá no nosso próximo vídeo, nós vamos ler o primeiro parágrafo. Há um outro termo sobre o qual importa igualmente se entender, porque é uma das chaves de abóboda de toda a doutrina moral, e que é objeto de numerosas controvérsias, por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma vem da aplicação particular que cada um faz dessa palavra. Uma língua perfeita em cada ideia teria sua representação por um termo próprio e evitaria, sim, discussões. Com uma palavra para cada coisa, todo mundo se entenderia. Mas não é o nosso momento evolutivo. Não há essa língua perfeita. Não há uma palavra para cada coisa. E é por isso que nós precisamos tentar retirar as divergências sobre a questão da alma. É por isso que nós vamos conversar sobre a questão da alma. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Isso é assunto para a nossa próxima conversa. E feitas essas considerações, lida essa primeira parte, eu gostaria mais uma vez que você deixasse aqui, que seja uma pessoa. Nós, repito, nós não buscamos multidões, nós buscamos corações que querem se transformar, corações interessados em se transformar. Então deixa aqui a sua opinião, deixa aqui a sua sugestão, a sua dúvida, e acima de tudo, nos ajude. Inscreva-se nesse canal, clica no sininho para receber as notificações de quando nós trouxermos novos vídeos. Compartilhe essa ideia. Se te fez bem, compartilhe. Se está te fazendo bem, compartilhe. Compartilhe com os teus amigos, compartilhe com a tua família. Escute as nossas palavras quando você tiver tempo. Assista a esse vídeo quando você tiver tempo. O importante é que assista. O importante é que escute. O importante é que estude. Porque o progresso é uma das asas. Porque a sabedoria, o conhecimento, é uma das asas que conduzem ao progresso. Estejamos juntos, toda semana, nesses vídeos singelos, simples, na imperfeição dos nossos conhecimentos. Estejamos juntos, aprendendo, tendo Cristo Jesus no leme. Ele que nos conduz ao regaço de nosso Pai. Muito obrigado a todos que nos suportaram até aqui. Até o nosso próximo encontro. E não se esqueça, além de nosso canal no YouTube, nós estamos também no Instagram e também no Facebook. No Instagram nós já somos 111 mil semeadores do bem. Siga-nos, Espiritismo24H. Tudo junto no Instagram, Espiritismo24H. No Facebook já somos quase 2.000 pessoas que acreditam no amor. Curta a nossa página, Espiritismo24H. E aqui, com essa nova experiência no YouTube, esperando atingir os corações que, assim como o nosso, estão sempre ávidos por conhecimento, estão sempre ávidos por crescer, sempre interessados em espalhar o amor por todo esse mundo que nos cerca. Que Jesus nos abençoe e até a próxima semana. Tchau, tchau.